Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para o vídeo número 2 da História da Filosofia. Já, fizemos no curso o primeiro vídeo, a Antiguidade, e hoje vamos ao segundo vídeo, a Idade Média, e vamos ver, dentro da História da Filosofia, as correntes mais importantes que se desenvolveram no período chamado Idade Média. Portanto, temos a Idade Média, a primeira parte da Idade Média, e temos depois a Idade Tardia, chamada Idade Média Tardia. E todo este período da Idade Média começa com, mais ou menos, os historiadores e os especialistas estudiosos delimitaram mais ou menos entre a queda do Império Romano, 476, e 1453. Portanto, vamos ver isso. Portanto, este período que vai de 476 a 1453, quando, o Império do Oriente é tomado pelos turcos otomanos, e vamos ver mais ou menos este período que faz praticamente quase 1000 anos e que é, denominado de, Idade Média. E é este período que vamos agora estudar na História da Filosofia. Portanto, este, como eu disse, é o vídeo número 2. E vamos então ler alguns textos importantes. E conforme eu for, andando, na história dentro da História da Filosofia, eu vou explicando aqui algumas correntes de pensamento, alguns grandes pensadores, filósofos, enfim, eu vou desenvolvendo aqui também alguns pontos, fazendo alguns comentários. Então, vamos àquilo que se denomina de Idade Média, que, segundo os historiadores e estudiosos, é considerado o período da teologia e da filosofia, quando a teologia e a filosofia se vão encontrar. E nessa época a teologia era chamada a rainha das ciências, que depois isto tudo vai mudar, depois na Idade Moderna e por aí fora, como nós iremos ver nos próximos vídeos. Então, da Antiguidade Tardia à Idade Média. Portanto, no século IV, a cultura antiga sofreu mudanças radicais. No final do século IV, a pressão exercida pelos povos germânicos do norte, que estavam reforçados a fenómenos de dissolução interna e que conduziram, por fim, à divisão do Império Romano nos Impérios Oriental e Ocidental. Portanto, houve uma divisão entre o Império Oriental, do Oriente, e o Império Ocidental, do Ocidente. Algum tempo depois, Roma, a capital do Império Romano Ocidental, foi saqueada por bárbaros invasores. E em 476 o Império desfez-se. O Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, em contrapartida, sobreviveu a esta divisão e manteve-se até, como eu disse, 1453. Altura em que os turcos conquistaram Constantinopla. Este período, como eu disse, de quase 1000 anos, entre a queda do Império Romano Ocidental e a do Oriente, delimita, de certo modo, o tempo que hoje é comum os historiadores chamarem Idade Média. Uma data simbólica para a transição da filosofia antiga para a medieval e, consequentemente, cristã, é o encerramento da Academia Platónica, quando se dá o fecho da Academia, chamada Academia Platónica. Então, temos, de certa forma, aquilo que se pode dizer o fim da Antiguidade. Este fecho pelo Imperador Justiniano em 429, e neste mesmo ano é fundada a primeira grande ordem religiosa, a Ordem dos Beneditinos. E a partir de então, os mosteiros tornaram-se estabelecimentos de ensino
e centros da cultura intelectual. Então nós vamos ver a importância, portanto, da Idade Média como uma era em que o debate e o estudo intelectual vai ser praticamente o expoente máximo dessa era. Portanto, nós quando ouvimos hoje certos historiadores, principalmente aqueles historiadores que vêm da esquerda, não é? Da extrema-esquerda, que gostam muito de dizer que a Idade Média foi uma idade de obscurantismo, foi uma idade de ignorância, de superstição, enfim, tudo isto é tudo mentira, porque a Idade Média justamente foi neste período que se desenvolveram os maiores debates, que se escreveram os maiores tratados, as sumas teológicas que foram desenvolvidas por essa altura, os grandes pensadores que surgiram e as correntes de pensamento que floresceram, portanto, na Idade Média. Portanto, quando nós ouvimos falar que a Idade Média foi uma época de ignorância e de obscurantismo, tudo isso é tudo mentira. Portanto, mais uma vez, é essa esquerda que nos pinta tudo isto de uma forma para nos fazer crer que o Renascimento e a modernidade e depois a Revolução Francesa foram os grandes poentes da humanidade, o que é completamente falso. E eu, neste curso de filosofia, eu vou, portanto, explicar tudo isso. Portanto, o começo da Idade Média marca também o início da difusão do cristianismo na Europa. Nas grandes cidades antigas já havia comunidades cristãs, mas elas não exerciam um papel significativo. A situação muda nesta altura, portanto, ao princípio da Idade Média. Através de um decreto do imperador Constantino, foi conferido ao cristianismo no início do século IV uma posição de igualdade em relação à religião pagã. Cerca de 100 anos mais tarde, o cristianismo tornou-se, por fim, a única religião do Estado. No espaço de 4 séculos, portanto, 4 séculos, toda a história estava cristianizada. Toda a Europa e toda a história da Europa estava cristianizada. Portanto, com a difusão do cristianismo na Europa, a filosofia começa também ela a mudar, como nós vamos ver. A filosofia medieval consiste sobretudo numa conciliação da filosofia e da teologia. Teologia, que era a ciência rainha, a rainha das ciências, também ela, de certa forma, vai se entrelaçar com a filosofia, dando origem a vários debates e várias correntes de pensamento. E várias obras também escritas por grandes autores. Portanto, podemos dizer que as suas principais problemáticas assentam na questão da relação entre fé e saber, ou seja, a fé e a razão. Na sua origem estava uma doutrina cristã que entendia que devia ser defendida, portanto, a fé cristã devia ser defendida, aquilo que nós chamamos hoje a disciplina da apologética, que é a defesa da fé cristã. Aliás, um dos próximos livros que eu vou fazer aqui no canal, Em Defesa de Cristo, do jornalista Lee Strobel, é precisamente um livro de apologética. Dito isto, vamos continuar. Portanto, fica claro que a prática da filosofia medieval não significa um corte total com a filosofia antiga. Outra coisa que às vezes ouvimos os professores de esquerda dizer que houve um corte entre a antiguidade, as filosofias clássicas e a Idade Média, isso é completamente mentira. Portanto, muitos eruditos procuravam uma conexão com as teorias dos filósofos antigos, das quais nós vimos no último vídeo, e uma ligação entre estas teorias e as doutrinas cristãs. Um desses eruditos era Aurélio Agostinho, ou seja, Santo Agostinho, o mais importante filósofo do período da transição da Antiguidade tardia, ou seja, a patrística tardia, para a entrada da Idade Média inicial. Portanto, o seu pensamento é sobretudo influenciado por Platão e por o neoplatonismo, Plotino e algumas obras de outros autores do neoplatonismo. Destes, Agostinho
retira a ideia de que toda a existência tem origem divina. Ele concorda com o conceito platónico de ideia, mas considera em relação à criação divina. Deus criou as coisas a partir das ideias que já existiam antes no seu, portanto, espírito. Tal como para Platão, também para Agostinho, as ideias são arquetipos. Mas os arquetipos foram pensados por Deus e foi a partir deles que criou Deus todas as coisas. Agostinho consegue desta maneira conciliar a concepção platónica das ideias com as Sagradas Escrituras. Ou seja, Agostinho tentou ali fazer um certo arranjo das ideias platónicas com as ideias cristãs, que já o bispo anterior, portanto que nós vimos no último vídeo, que foi de certa parte o mentor de Agostinho, portanto, e que este bispo já vinha com estas ideias, não é? E Agostinho depois seguiu então as ideias dele, não é? Então, todo o pensamento de Agostinho tem por finalidade Deus. Para ele, o cristianismo é a fonte de toda a verdade. Resta esclarecer estas verdades se revelam apenas pela fé ou se podem também serem compreendidas através da razão. Portanto, a razão está na fé e na fé repousa a razão. Assim também o conhecimento e a fé percorrem um caminho comum, o caminho para Deus. Segundo Agostinho, este caminho passa pelo íntimo da alma. A base do saber, do conhecimento e da verdade está na interiorização da verdade, no que se refere à veracidade da existência das coisas externas, perceptíveis. Apenas através dos sentidos podemos duvidar de todas elas. Mas na medida em que o homem duvida, ele também toma consciência da sua existência como ser que duvida. Em que consiste, no entanto, o significado desta interiorização da verdade? É uma percepção que está para além da percepção sensível e do saber adquirido através dela. Portanto, quanto mais fundo o homem avança no seu íntimo, mais se aproxima da verdade, que, segundo Santo Agostinho, habita no íntimo do homem. Para Santo Agostinho, a interiorização da verdade está desde o início ligada a Deus. E nesta repousa a certeza de que Deus, Ele próprio, criou o homem à sua imagem e semelhança, a chamada Imago Dei. Portanto, o bispo que inspirou Agostinho é o bispo Ambrósio, que já, de certa forma, tentou fazer a relação entre a filosofia e a teologia. Então, vamos agora ver um pouco a Idade Média. A filosofia medieval, portanto, a filosofia da Idade Média, consiste, em primeira mão, na associação entre a filosofia e a teologia, como eu disse, não é? Portanto, isso é muito importante até para os estudantes, esta relação, portanto, isto, quem quiser fazer os apontamentos, uma relação forte entre a teologia, que era a primeira ciência, a rainha das ciências, e a filosofia. Só mais tarde é que a filosofia depois vai crescer em relação à teologia e vai tomar um papel central nos estudos, não é? Digamos assim. Tendo por base a doutrina cristã, a qual se devia defender e fundamentar racionalmente, a chamada apologética. Um dos principais temas da filosofia medieval é, por isso, a questão da relação entre a fé e o saber. A consequente tentativa de superar a oposição, aparentemente inconciliável, entre a verdade revelada e o conhecimento filosófico. Portanto, o primeiro período, que vai entre 200 a 700 depois de Cristo, coincide em parte ainda com a Antiguidade. O seu representante mais importante foi Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, que estabeleceu, como vimos, as bases mais importantes de toda a filosofia medieval. Ele estabeleceu as bases da filosofia, mas ainda se encontrava na Antiguidade tardia e na entrada da Idade Média. A doutrina teológica e filosófica da Idade Média europeia é denominada de escolástica, e muito importante que os estudantes agora consigam escrever. Eu vou explicar o que é a escolástica.
A escolástica, do latim escola, este termo caracteriza ao mesmo tempo uma forma especial de fundamentação das verdades e da fé, que é chamado método escolástico, utilizado nas escolas monásticas. Então, a escolástica desenvolveu-se em 3 etapas. Na primeira, a do seu período inicial, que vai de 800 a 1200, formou-se o método escolástico e deu-se a primeira discussão sobre os textos de Aristóteles que se tornaram conhecidos naquela época. Portanto, a Terra, como disco rodeado pelo oceano, iluminura, portanto, aqui um exemplo de um documento, aqui eu estava aqui a ver o exemplo de um documento em que se pode ver a Terra rodeada pelo oceano, que é uma iluminura francesa num livro do século XV, que representa justamente como eram feitas, digamos assim, as pinturas na Idade Média. Portanto, é muito interessante, portanto, podermos também estudar as obras que eram, nessa altura, não é? Pelos pintores, que eram retratados nessa altura. Portanto, a etapa seguinte, portanto, depois de 800 até 1200, temos então a etapa seguinte, que vai de 1150 a 1300, que é chamada a Alta Escolástica. Então, quando nós falarmos na Baixa Escolástica, vai, como eu disse, de 800 a 1200. E quando falamos da Alta Escolástica, vai entre 1150 a 1300, que é considerado o período do apogeu da escolástica. Apogeu porque foi aí que apareceram grandes pensadores, grandes tratadistas, grandes, digamos assim, filósofos e teólogos, e houve grandes debates por essa altura. Portanto, esta época, a alta escolástica, é característica dos períodos, a descoberta de outros escritos de Aristóteles e a tentativa de conciliar a filosofia aristotélica com as concepções cristãs. E quem vai fazer isso muito bem é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que foi também uma época em que se estudou e discutiu a filosofia árabe, também, que foi muito discutida nessa altura. Portanto, na última etapa, a chamada escolástica tardia, portanto, estamos a ver aqui 3 etapas, agora estamos na última, que é a escolástica tardia, que vai de 1300 a 1400, prefaz apenas, portanto, 100 anos. Esta escolástica é considerada a decadência da escolástica, quando a escolástica começa a perder o seu vigor intelectual, e com isso vai aparecer o Renascimento. Dá-se uma queda da escolástica tardia e dá-se uma subida do chamado período renascentista, ou da época do Renascimento, que vamos ver depois no próximo vídeo, no vídeo 3. Então, um dos problemas centrais da filosofia medieval é a querela dos universais, que eu vou falar sobre isso. No cerne desta querela está a questão de saber se os termos gerais correspondem a uma realidade própria ou se elas são apenas o resultado do pensamento e da língua. A querela dos universais vai, de certa forma, condicionar toda a filosofia até a época pós-moderna, como nós vamos ver. A própria filosofia da linguagem e o estruturalismo, o pós-estruturalismo, que iremos ver isto tudo no fim, foi muito influenciado por esta questão que começa, portanto, na escolástica tardia, a chamada querela dos universais. Eu penso que eu tenho aqui um documento, não sei se nós iremos ler isto ou não, se não também eu posso explicar isso, não tem problema. Portanto, eu irei explicar isto com mais detalhes, assim mais para a frente. Então, tal como Platão,
Portanto, isso já lemos. Agora vamos ver agora. Portanto, agora vamos à formação da escolástica. Portanto, a formação da escolástica, o método escolástico, aquilo que nós entendemos por método escolástico. Então, no século IX, já não se tratava apenas de distinguir a doutrina cristã da antiga ou de as unir, mas sim de desenvolver uma descrição sistemática e uma fundamentação racional das verdades da fé. Portanto, o lugar da realização desses amplos empreendimentos foi a escola latina, razão pela qual se fala aqui de escolástica. Eu estou a ler devagar para os meus amigos poderem, portanto, perceber corretamente, não é? Então, a escolástica, como vimos do latim escola, foi uma filosofia subordinada à teologia. Vejam bem como a filosofia estava subordinada à teologia. E, com ela, formava um todo, competia resolver as contradições, portanto, as contradições, em parte, aparentemente insuperáveis, entre a verdade revelada e o conhecimento filosófico. O objetivo não era, como até então, apenas eliminar todas as concepções e objeções feitas contra a revelação. E sim, era defender a doutrina cristã, mas fundamentá-la racionalmente. Então há aqui uma preocupação em fundamentar racionalmente a doutrina cristã. Então, para este efeito, portanto, para este efeito fundamentar a doutrina cristã racionalmente, recorria-se a um procedimento, o chamado método escolástico. Agora é que vamos ver o que é o método escolástico, que foi desenvolvido por muitos eruditos e utilizado nas escolas monásticas. De acordo com este método, refletir sobre um texto significa primeiro comentá-lo à luz da autoridade eclesiástica, quer a Bíblia ou quer os padres estudiosos, não é? E depois discuti-los para esclarecer questões em aberto, o que era feito com os meios e métodos da lógica. Portanto, confrontava-se opiniões contraditórias e, no fim, com a ajuda dos pontos de vista das autoridades, chegava-se assim a uma solução dos problemas. Então, este procedimento é, portanto, amplamente utilizado no contexto das interpretações, portanto, dos padres da Igreja, por exemplo, Agostinho, antes referidas e que já tinham criado as bases dogmáticas da fé. Portanto, o papel significativo da lógica, no âmbito desses métodos, não causa surpresa, pois ela pertence às chamadas 7 artes liberais, que constituem o corpo do manual do ensino não teológico da Idade Média e determinavam o percurso de formação, que era a formação mais elevada. Portanto, vamos continuar. Portanto, o primeiro grau dos estudos das chamadas 7 artes liberais, o mais baixo, abrange as áreas da retórica, da gramática, da dialética e ou da lógica, o chamado triunvium. O segundo grau abarca a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, dito quadriuvium. Portanto, há aqui, como vemos, uma hierarquia no ensino dos vários níveis. Então, a escolástica desenvolveu-se em 3 etapas. Data do primeiro período, período inicial, como vimos, de 800 a 1200, a formação do método escolástico, que dá origem às primeiras reflexões sobre os escritos de Aristóteles, que se tomaram conhecidos nesta época. Segue-se a alta escolástica, 1150 a 1300, o período áureo, o período do auge, digamos assim,
da escolástica, a descoberta dos outros escritos de Aristóteles e a tentativa de conciliar a filosofia aristotélica e as concepções cristãs de Tomás de Aquino marcam este período. Além disso, ele é também marcado pelo confronto com a filosofia árabe. O último período, o da escolástica tardia, 1300 a 1400, apenas 100 anos, é o da sua decadência. Bem, isto, meus amigos, é para memorizar, porque não podemos avançar na história da filosofia sem ter isto tudo muito bem memorizado. Meus amigos vão ver que isto é muito fácil. Portanto, apenas vamos ver rapidamente. Alberto Magno. Quem foi Alberto Magno? Portanto, foi um filósofo que viveu no século XII e que teve bastantes escritos sobre Aristóteles e que ficaram conhecidos. O mundo erudito cristão foi, através dele, confrontado com novos conhecimentos na área da lógica, da metafísica, da filosofia natural. Muitos, no entanto, viam uma contradição entre a doutrina aristotélica e a fé cristã, pelo que era proibida a utilização dos escritos em algumas universidades. A Alberto Magno se deve o mérito de ter proporcionado a abertura à filosofia aristotélica. Ele era da opinião de que o estudo da natureza, aplicado às ideias aristotélicas, conduzi-lo-iam às verdades filosóficas. No entanto, só o seu discípulo Tomás de Aquino é que conseguiu unir a filosofia sistemática e a científica de Aristóteles à tradição teológica. Portanto, o papel importante, primeiro, de Alberto Magno, que vai abrir as portas para o seu discípulo Tomás de Aquino fazer então a síntese entre, digamos assim, a fé e a natureza, se é que podemos dizer assim. Portanto, a revelação especial, que é a revelação das Escrituras, e a revelação natural, portanto, que é a revelação por meio da natureza. Daí fala-se muito no estudo de Tomás de Aquino dos chamados dois andares. O andar da revelação e o andar da natureza. Então, vamos continuar. Portanto, aqui também vamos ver as sete artes liberais, aqui uma descrição. E vamos agora à querela dos universais, porque na escolástica é muito importante nós sabermos e conhecermos muito bem o que foi a querela dos universais. Eu tenho um vídeo no canal, penso eu, que fala só sobre a querela dos universais. Agora já não sei onde é que está, não sei se isso já foi há 5 anos ou 4 anos. Tinha que procurar, mas eu sei que eu fiz um vídeo. Mas nós vamos agora ver sobre isso um pouco melhor. Portanto, esta questão importante da querela dos universais. Então, a querela dos universais. O método escolástico foi sobretudo desenvolvido por Pedro Abelardo, cuja solução para o problema dos universais, um dos problemas centrais da filosofia medieval, lhe conferiu a importância. Portanto, agora vamos ver. Trata-se de saber se os termos gerais, universais, correspondem a uma realidade própria. Se os termos gerais dos universais correspondem a uma realidade própria. Então, no uso, por exemplo, dos termos pessoa ou animal, eu vou falar devagar para a gente perceber, enquanto temos genéricos, por exemplo, na frase. Por exemplo, todas as pessoas são mortais. Não lhe corresponde na realidade um indivíduo concreto e particular. Caso contrário, estaremos a falar do homem ou deste ou daquele animal. De qualquer modo, esses termos remetem para algo e têm um determinado significado. A questão é saber se essas generalidades também participam da realidade. Isto é, se na realidade existe algo como humanidade ou animalidade, tal como existe pessoas e animais singulares. Ou, dito de outra forma, se há essências gerais às quais corresponde uma realidade própria, independentemente da existência das coisas singulares. Esta questão foi central na questão dos universais. Portanto, historicamente, a querela dos universais remonta à crítica e à interpretação aristotélica da teoria das ideias de Platão. Ou seja, o que está na origem da querela dos universais é a tal discussão das ideias no plano entre
Platão e Aristóteles, em que Platão falava do mundo das ideias, enquanto que Aristóteles falava do mundo da realidade, não é? A realidade concreta, não é? Então, para Platão, as ideias eram o verdadeiramente real, enquanto que Aristóteles considerava este tipo de transcendência uma construção mental supérflua. Existem dois princípios de solução para o problema dos universais. Já para não falar nas inúmeras variantes que podem, em parte, embora de forma não evidente, ser integradas numa das duas correntes fundamentais. Não é? Então, segundo o primeiro princípio, o geral, enquanto nome, vem depois do particular. Vou repetir isto porque isto é importantíssimo nós fixarmos isso. Para os estudantes fixarem isso. Segundo o primeiro princípio, o geral, enquanto nome, vem depois do particular. Como palavra ou signo. Universalia, se, nomina, post, nem. Esta concepção chama-se nominalismo, que vem do latim nomen. Mas, se pelo contrário partimos do princípio de que os universais são coisas reais e ou protótipos, então defendemos uma concepção que é chamada concepção realista. Para os adeptos do realismo, ou do realismo conceptual, o geral é considerado realidade verdadeira, que já existe antes do particular individual. Ou seja, para os nominalistas, o particular é mais importante que o universal, enquanto que para os realistas é o contrário. A realidade verdadeira existe antes do particular. E toda a filosofia a partir daqui vai ser desenvolvida entre estes pontos. Entre, portanto, o particular e o geral. Entre o nominal e o real. E isto é muito importante percebermos isto, porque se nós quisermos entender toda a filosofia do Renascimento, toda a filosofia da época moderna e toda a filosofia da pós-modernidade, só conseguimos fazer isso, portanto, entendendo aqui este embate que aconteceu na alta escolástica. Portanto, o principal representante do nominalismo é um autor que tem o nome de Rosselin von Compiègne. Compiègne. Em francês, Compiègne. Para ele, os universais são como sons articulados, sem correspondência na realidade. Ou seja, se eu disser a animalidade, ou se eu me referir à humanidade, estes conceitos não existem na realidade. São conceitos que a minha mente formou. Isso na visão dos nominalistas. Na visão dos realistas é o contrário. São estes conceitos que vão determinar o que é a realidade. Até aqui estão a entender, não estão? Assim, os universais são meros produtos linguísticos, por isso é que toda a filosofia da linguagem entre a modernidade e a pós-modernidade vai se basear nesta visão, nestes parâmetros. Assim, os universais são meros produtos linguísticos. Para os representantes do realismo, esta é uma concepção insustentável. Portanto, William von Champeau, um adepto do realismo, parte de uma substância comum, as coisas que existem independentemente da realidade das coisas particulares. Daí resulta que ao termo genérico corresponde uma substância real. Se eu falar na animalidade e se eu falar na humanidade, elas correspondem a uma substância real. Portanto, substância real idêntica a esse ser. A singularidade dos diferentes indivíduos repousa, para William de Champeau, nas diversas características e condições reunidas. Para além da concepção realista e ou nominalista, existe ainda outra posição, uma terceira posição, ou uma terceira possibilidade de resposta. A questão dos universais. Um exemplo interessante disso é a proposta de Pedro Abelardo.
Pedro Abelardo, ele conhece os princípios da solução divergente de Rosslyn e de William Champeau e procede a uma análise crítica de ambos. Vai criticar tanto uns como o outro, tanto o nominalismo como o realismo. Segundo Abelardo, Rosslyn menospreza o aspecto do significado dos universais, pois esses termos gerais remetem sem dúvida para algo, razão pela qual não podem ser sons articulados arbitrariamente. Mas Abelardo também vai criticar a perspectiva de William Champeau. Aquilo para que remete os universais não pode ser uma substância real, visto que uma substância universal real teria então de mostrar características diversas, contraditórias. Por exemplo, se existisse na realidade algo como um ser vivo, ele seria ao mesmo tempo dotado de razão e não dotado de razão, o que representaria uma contradição, nos diz então Pedro Abelardo. Para Abelardo, o geral não é uma coisa que existe realmente, mas sim uma abstração produzida pelo homem. Um pouco a semelhança daquilo que vamos ver mais para a frente com os escritos de Immanuel Kant. Pois iremos ver isso mais para a frente agora para não fazer confusão. Portanto, no entanto, não são formados arbitrariamente. Trata-se de uma abstração produzida pela razão a partir das coisas particulares, na medida em que, partindo destas, ela determina e sintetiza as suas semelhanças. Esta concepção de Abelardo aponta para a participação criadora e ativa do homem na sua experiência do mundo e que, em comparação com a concepção do homem, difundida na Idade Média como um receptor meramente passivo, que representa um aspecto extremamente moderno da sua filosofia. Pronto, então já vimos mais ou menos a questão dos universais, os nominalistas, os realistas e aquilo que eu chamo os realistas moderados. De certa forma, é aqui a posição do Pedro Abelardo, que é o chamado realismo moderado. É uma posição intermédia entre o nominalismo e o realismo. Vamos agora ao acolhimento de Aristóteles na alta escolástica. Estamos no segundo período, a escolástica alta. Então vamos ver este ponto. No século VIII, os árabes invadiram a Espanha, o que contribuiu não apenas para a transmissão da cultura e da ciência e das ciências orientais, mas também para a descoberta na Europa dos escritos mais importantes de Aristóteles. De certa forma, eles trouxeram com eles alguns documentos importantes. Portanto, o acolhimento dos escritos de Aristóteles conduziu nos meados do século XII a mudanças significativas no seio da escolástica. A cultura grega chegou ao mundo árabe através da Síria, tendo sido por ela assimilada. As obras dos eruditos gregos foram traduzidas para o árabe, base a partir do qual se formou uma filosofia islâmica. Atenção, porque Aristóteles também teve uma importância em alguns autores nesta altura, porque o Islão, como sabemos, no 7º século depois de Cristo, começou a sua expansão e teve uma forte influência também dos escritos de Aristóteles no chamado Islão intelectual, não é? Então, os escritos de Aristóteles foram os mais estudados e comentados. O filósofo Al-Farabi, que, por exemplo, foi o primeiro a aplicar a lógica aristotélica à revelação, Ibn Rushd, chamado pelos latinos Averroes, que também trabalhava numa sistematização da doutrina islâmica, através do qual ficou conhecido, sobretudo, a metafísica de Aristóteles, que contribuiu de forma significativa para esses comentários. Averroes, assim como os escolásticos, partem do princípio de que as verdades eternas contidas nas religiões podem ser fundamentadas racionalmente por meio da filosofia. Então, os escritos de Aristóteles, assim como os comentários referentes a eles, da autoria dos eruditos árabes e também judeus, foram por fim traduzidos do grego e ao árabe para o latim. A difusão desses escritos conduziu a novos princípios filosóficos no âmbito da filosofia cristã, como também a novos métodos da prática filosófica. Aqui temos, portanto, um pouco sobre Tomás de Aquino, no acolhimento medieval dos escritos de Aristóteles na Idade Média, que atingiu o seu auge com Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 e morreu em 1274 d.C.
Tomás de Aquino tentou unir a doutrina cristã à concepção científica de Aristóteles. Conseguiu assim a já ambicionada pelos professores Alberto Magno, a síntese da teologia com a filosofia, reconhecendo ao mesmo tempo a diferença entre as duas doutrinas no que diz respeito aos seus métodos. O fundamento da teologia constitui a fé, o da filosofia a razão. Tomás defende que algumas verdades podem ser analisadas quer à luz da razão, isto é, racional, e cientificamente quer à luz da revelação, isto é, que as duas, através de diferentes abordagens, atingem um objetivo comum. É certo que ele limitou esta concepção na medida em que defendia que algumas verdades só eram perceptíveis através da fé e da revelação. Então, portanto, os eruditos cristãos viram-se confrontados com novos conhecimentos nas áreas da lógica, da metafísica e da filosofia natural, cuja relação com a doutrina da revelação era imediatamente perceptível. Além disso, a assimilação de Aristóteles levou a uma revalorização de ciências como a astronomia, a física, a matemática, a medicina. Estas áreas estavam todas, sem exceção, até então, subordinadas à teologia. Então aqui já vemos uma separação entre a filosofia e a teologia que se dá na alta escolástica. Nessa altura, foi-se tornando claro que cada disciplina, inclusive a teologia, tinha os seus próprios conteúdos e métodos. Isto também era válido para a filosofia, que estava igualmente ao serviço da teologia. Filosofia sempre ao serviço da teologia. Via-se então nos filósofos islâmicos como os temas filosóficos eram tratados sem que se fizesse uma referência constante às autoridades. A questão da relação entre a teologia e a filosofia veio assim novamente ao lume. Portanto, Tomás de Aquino, como nenhum outro pensador do seu tempo, procurou uma síntese da teologia com a filosofia, reconhecendo ao mesmo tempo a singularidade das duas doutrinas no que respeita aos seus métodos. A teologia baseia-se na fé, a filosofia baseia-se na razão. Esta é uma das ideias centrais deste vídeo, meus amigos, em relação à Idade Média, como nós estamos a ver. Então, a teologia baseia-se na fé e a filosofia baseia-se na razão. E houve digamos assim, uma tentativa de junção entre a fé e a razão, que foi principalmente feito por Tomás de Aquino, que escreve a Suma Teológica, e também a Suma aos Gentios, mas a Suma Teológica, meus amigos, que podemos adquirir esta obra em 5 ou 6 volumes, salvo erro, depende das edições, que é uma obra muito importante de se ler. É um pouco carregado, um pouco pesado em termos teológicos, mas é muito interessante lermos a Suma Teológica para quem quer aprofundar os estudos, tanto em teologia como em filosofia, pode fazer isso. Então, Tomás defende que algumas verdades podem ser examinadas tanto com a ajuda da revelação cristã como da razão. Deste modo, teologia e filosofia consistem em 2 caminhos diferentes que perseguem um objetivo comum, a saber, a busca da verdade. Estes 2 métodos do conhecimento não se limitam a coexistir, mas a influenciarem-se mutuamente, contribuindo dessa maneira para uma melhor compreensão de outro tipo de abordagem. Atenção, porque a partir da modernidade final e do começo da pós-modernidade, o objetivo da filosofia já não mais será a busca da razão, como vamos ver, a busca da verdade, desculpa. A filosofia nessa altura vai tomar outros caminhos, como a linguagem e a interpretação, a hermenêutica de um lado e a linguagem do outro, o que vai modificar completamente a saída da modernidade para a pós-modernidade, como nós vamos ver isso tudo nos últimos vídeos. Então, um dos principais interesses de Tomás é a defesa dos conteúdos teológicos por meio de argumentos filosóficos. Segundo Tomás de Aquino, no entanto,
A razão tem determinadas linhas e limites. A razão não possui resposta para todas as questões. Há também verdades que só são inteligíveis através da revelação, como por exemplo a Trindade e a Encarnação, que só é possível compreender através da revelação. A Trindade e a Encarnação não é possível em termos teológicos se poder compreender em termos da razão humana, porque ultrapassa, transcende a razão humana. Então Tomás de Aquino chega à síntese da filosofia com a teologia, com base no que assimilou do próprio Aristóteles, que com ele abraça e alcança o seu apogeu. Tomando como exemplo a doutrina da criação, é possível mostrar como Tomás de Aquino procura unir a doutrina cristã e a concepção científica de Aristóteles. Tomás concorda com a tese neoplatónica de que todo o ser foi criado por Deus a partir do nada, ex nihilo. Esta suposição é a base do seu entendimento da ciência aristotélica. Segundo Aristóteles, deve-se a partir do objeto singular para afirmar seja o que for sobre a essência das coisas, que está nelas mesma. Aristóteles desenvolve a sua doutrina do devir a partir da distinção que faz entre a matéria e a forma. Segundo Aristóteles, na matéria a essência só existe pela possibilidade, potência, somente através da forma é que a possibilidade se torna realidade. Energia, potência, energia. Momento e formação são mudanças constantes na relação entre a matéria e a forma. Desta teoria resulta uma estrutura hierárquica de todos os seres que vai desde a matéria-prima, enquanto a possibilidade pura, até Deus, enquanto acto puro, motor primeiro, não é? Para Tomás, ao contrário de Aristóteles, este princípio é o Deus Criador, enquanto primeiro motor. Deus coloca no mundo a relação entre possibilidade, potência, e realidade, acto, desencadeando assim deste modo o processo do devir e o de parecer. O princípio é assim expressão da razão divina, porque e como é que Deus criou o mundo, a razão humana, não pode explicar, já que a criação é um ato de liberdade. Então, já vimos o início da primeira escolástica. Depois vimos a alta escolástica com a questão dos universais e com a questão da fé e da razão. Tomás de Aquino vai ser o expoente máximo da alta escolástica. E agora vamos ver o terceiro período, que é a escolástica tardia. Portanto, a Idade Média tardia, aproximadamente a partir do século XIV, é uma época de crises. Não apenas no que diz respeito ao desenvolvimento económico e social, mas também no que concerne a relação entre a teologia e a filosofia. Tenho que beber um bocadinho de água, vou-me desculpar, mas tem que ser. Tem que se beber muita água. Portanto, a relação entre a teologia e a filosofia, como eu disse, a oposição entre as duas torna-se cada vez mais evidente. E uma síntese, como queria Tomás de Aquino, é cada vez mais impossível. Vamos ver como vai haver uma resposta da escolástica tardia à alta escolástica. É característica dos modelos filosóficos desta época a busca consequente da certeza, sendo que a questão das bases do conhecimento humano passa para o primeiro plano. Por exemplo, a filosofia de Guilherme de Ockham, que vai ser um dos principais expoentes da filosofia tardia, Guilherme de Ockham é um exemplo das novas questões e dos novos princípios da solução da Idade Média tardia. Na base do seu pensamento estão sobretudo dois princípios, o princípio da omnipotência e o da economia. O primeiro afirma que Deus criou as coisas de livre e espontânea vontade, isto é, ele poderia ter criado de outro modo. O mundo, por conseguinte, já não deve ser visto como um mundo necessário, mas como um dos mundos possíveis do universo. Para além de Deus, o único ser necessário, existem apenas coisas contingentes, acidentais, possíveis, que não são necessárias. Consequentemente, a razão pode compreender o mundo como racional, mas não como necessário e, por conseguinte, não pode ter um conhecimento completo da essência e da liberdade criadora de Deus. Se Agostinho ainda admite que a ideia de Deus era inteligível através do esclarecimento da razão humana, Guilherme de Ockham reconhece a finitude e, com ela, o limite da capacidade humana de conhecer. A separação entre a filosofia
e teologia é cada vez mais nítida. Pode-se dizer que Guilherme de Ockham fez a separação entre a teologia e a filosofia na escolástica tardia, e é a partir de Guilherme de Ockham, que era nominalista na questão dos universais, para mim, o grande ponto da queda intelectual e filosófica da civilização ocidental, e nós iremos ver isso nos próximos vídeos, começa com a obra de Guilherme de Ockham. Segundo o princípio da economia conhecido por Navalha de Ockham, vamos ver agora o que é Navalha de Ockham. Navalha de Ockham, ou seja, que é o caminho mais fácil, é sempre preferível ao caminho mais difícil, assim, muito, muito caricaturado, mas vamos agora ver isso. Portanto, segundo o princípio conhecido como Navalha de Ockham, não se deve enunciar uma pluralidade sem a isso se ser obrigado por uma necessidade. Isso quer dizer que todas as coisas têm uma explicação supérflua dos factos absurdos e deveriam ser evitadas. Ou seja, tentar a explicação mais económica, tentar a explicação mais fácil, a explicação mais simples. E evitar a complexidade. É um pouco isso a Navalha de Ockham. O sentido desta tese consiste em evitar uma correspondência de um para um entre termos e objetos, dado que os primeiros são enganadores e nem toda a descrição corresponde a um objeto concreto. Há, por exemplo, objetos aos quais são atribuídos diferentes termos. Ockham pretende, com a sua navalha, chamar a atenção para o facto de que, através de explicações ou termos supérfluos, se possa associar falsas suposições da realidade aos objetos descritos. Ockham estabelece assim uma espécie de máxima científica, porque a Navalha de Ockham é uma máxima científica. No que diz respeito ao problema dos universais, Ockham defende uma perspectiva nominalista, como eu já disse. Portanto, de acordo com a sua teoria, os termos gerais são nomes no sentido de sinais, conteúdos semânticos, que no pensamento substituem coisas concretas e que o pensamento humano utiliza para designar as coisas particulares, por nominalismo, não é? Para Ockham, existem somente as coisas singulares, pelo que o conhecimento também se deve dirigir para estas coisas singulares. Para Guilherme de Ockham, há dois tipos de conhecimento, o intuitivo e o abstrato. O primeiro refere-se a objetos e factos imediatamente presentes e diretamente perceptíveis, assim como a experiência interior pessoal. O segundo conduz à afirmação com base em termos sem a presença direta de um objeto. No primeiro caso, portanto, víamos-nos diretamente para as realidades. No outro, os resultados são apenas deduzidos. Para Ockham, o conhecimento abstrato pressupõe um intuitivo. O conhecimento do particular e a experiência empírica tornam-se assim um princípio básico da ciência. Daí decorre, por exemplo, a impossibilidade de provar a existência de Deus, visto que o conceito de Deus foi apenas deduzido e não tem nenhum fundamento empírico. Por isso, segundo Ockham, só se pode acreditar em Deus. Vamos ver que Emmanuel Kant vai seguir as pisadas de Guilherme de Ockham, meus amigos. Vamos ver isso mais para a frente. É significativo, na explicação de Guilherme de Ockham, o facto de que a diferença entre o conhecimento intuitivo e o abstrato não está nos diversos objetos de que nos ocupemos respectivamente, mas no próprio tipo de conhecimento, isto é, o processo de conhecimento, e não o objeto de conhecimento que está em primeiro plano. O nominalismo de Guilherme de Ockham, na Idade Média tardia, prepara o caminho para os princípios do pensamento cético e crítico, daí o criticismo de Emmanuel Kant. Típicos da filosofia dos tempos modernos, Ockham e alguns dos seus contemporâneos representam o novo caminho, via moderna, que foi progressivamente pondo um termo às escolas antigas, via antiqua, que vinham desde o tempo de Tomás de Aquino e Alberto Magno, fazendo, portanto, a filosofia. Não é? Houve ainda por muito tempo conflitos entre essas duas correntes, o chamado conflito de correntes, que era chamado conflito de correntes. Mas, nas universidades e via moderna, impunha-se cada vez mais. Depois temos um autor também importante, Duns Scotus, que no século XII tratou da teologia filosófica enquanto síntese realizada por Tomás de Aquino.
foi progressivamente encarada como uma ameaça à teologia da revelação. Ao retomar Agostinho, dá-se em Duns Scoto a separação rígida entre a teologia e a filosofia. Portanto, também aqui interessante. Aqui podemos também ver outra curiosidade. O objetivo do sistema de ensino medieval consistia em educar o homem para que esse se tornasse um membro da comunidade cristã e instruí-lo na fé. Até a Idade Média tardia, os professores e educadores eram religiosos. O sistema escolar começa com as escolas monásticas, que atinge o seu apogeu na época de Carlos Magno. Para além das escolas monásticas, desenvolveram-se no século VIII as escolas catedrais ou capitulares, que, com o impulso das ciências no século XI, XII e XIII, deram origem às universidades. E eu aqui quero frisar isso, meus amigos, a importância das universidades, que começam primeiro a serem universidades eclesiásticas, na baixa escolástica, e na alta escolástica temos então os centros de formação intelectual, os centros académicos, que eram as chamadas grandes universidades, que começam primeiro nos mosteiros, que começam primeiro a ser monásticos e que aos poucos vão tomando forma até chegar à escolástica tardia, onde há um rompimento entre a teologia e a filosofia e onde se dão as primeiras grandes universidades fora já da alçada do meio eclesiástico. E isto vai preparar o terreno para a vinda do renascimento, do humanismo e de todas as correntes de pensamento que vão surgir. Isto iremos ver, portanto, no próximo vídeo em que vamos iniciar a Idade Moderna, o Renascimento e o Humanismo. Meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Foi um vídeo curtinho. O que é que podemos falar mais? Houve grandes pensadores. Por exemplo, a ver se eu não me estou a esquecer de ninguém, por exemplo, Anselmo de Canterbury também foi um grande pensador, também junto com Tomás de Aquino. Houve grandes pensadores nessa altura que desenvolveram tratados filosóficos, principalmente tratados teológicos, que eram chamados os grandes compêndios, e era também as sumas, as chamadas as sumas. Houve estudos intensivos das escrituras, preparou-se de certa forma a vinda da imprensa, que vai chegar também por Gutenberg, não é? Como vamos ver no próximo vídeo. Não vou agora falar sobre isso, não vale a pena, mas de certa forma estava-se a preparar esta fase, porque houve muito mais escrita, houve muito mais obras escritas na escolástica, principalmente a alta escolástica, que é o período que está no meio, a baixa escolástica, a alta escolástica e a escolástica tardia. Houve uma quantidade muito grande de documentos escritos, copiados à mão, meus amigos, os chamados copistas, que copiavam, e escrevia-se muito nessa altura. Houve uma diferença grande da Antiguidade para a Idade Média em relação ao mundo erudito, ao mundo intelectual. Foi um mundo muito forte, muito difuso no mundo intelectual, no mundo da escrita. Portanto, quando mais uma vez nós ouvimos que foi um período obscurantista e um período da ignorância, isso é completamente falso. Tanto a literatura como a escrita, como a filosofia, como a teologia e outras artes também, como a astronomia, como outras artes, claro que não tinham o avanço tecnológico que temos hoje, mas estudava-se muito, pensava-se muito, estudava-se as obras da Antiguidade Clássica, em conjunto com as obras da Revelação Cristã. A Bíblia era estudada minuciosamente, havia muitos comentários sobre os livros da Bíblia, a teologia era bastante elaborada, sistematizada. Daí, quando nós ouvimos falar em teologia sistemática, a palavra sistemática, que vem do criar sistemas dentro da teologia, não é? Sistematizar a teologia, não é? É assim que eu queria dizer. E daí que foi um período de muito estudo, de muito estudo mesmo, meus amigos. A escolástica foi um período, e os nossos historiadores, principalmente estes historiadores de esquerda,
que querem denegrir tudo o que é cristão, tudo o que é o pensamento cristão, botam abaixo completamente este período da Idade Média, que é lamentável, meus amigos, lamentável. Só começam a dar valor no Renascimento e depois na época moderna, e principalmente na desconstrução, que vamos ver isso nos últimos vídeos, da época pós-moderna, que é a desconstrução completa do saber, do conhecimento e do saber desconstruído, e da filosofia, que é a filosofia da desconstrução, que eu não vou agora falar sobre isso, não é? Porque não é aqui o vídeo. E nós vamos ver os traços característicos. Então temos um movimento que eu já posso começar a fazer aqui, temos um movimento que começa a subir da antiguidade clássica, grega e romana, que vai subir até Carlos Magno, que dá um impulso grande na educação e no conhecimento até a escolástica, a alta escolástica, e a partir da alta escolástica tem o seu expoente máximo, Tomás de Aquino, e depois começa a cair para a escolástica tardia, Guilherme de Ockham, vai passar pela modernidade, pelo Renascimento, pelo humanismo, e vai cair pela modernidade, até chegar à pós-modernidade, que cai completamente, e hoje temos uma civilização ocidental completamente decadente, completamente desconstruída, cujos valores foram completamente desconstruídos. Todo o nosso esplendor de outrora está a cair completamente, embora tenhamos uma... Eu penso que há uma contra-revolução que está a acontecer nos Estados Unidos, não é? Uma contra-revolução conservadora, por Donald Trump e por toda esta nova frente conservadora, principalmente os jovens americanos, as universidades do Sul e do Centro, e, portanto, há muita coisa que está a acontecer nos Estados Unidos, e eu creio que isto agora não tem nada a ver com o vídeo, é só apenas uma parte, esta contra-revolução conservadora vai novamente tentar salvar o Ocidente, não é? Que eu acho que é isso, que neste momento tem que haver uma salvação do Ocidente, porque o Ocidente está completamente a ser destruído, meus amigos. Então, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Não percam o vídeo número 3 da História da Filosofia, que será o início da Idade Moderna. Portanto, eu vou recapitular os vídeos todos. Portanto, já tivemos o primeiro vídeo, a Antiguidade, Filosofia Grega e a Filosofia Romana. Hoje demos a Idade Média, Fé e Saber e a formação dos 3 períodos da Escolástica, a Escolástica Iniciante, a Alta Escolástica e a Escolástica Tardia. Vamos ter depois, o próximo vídeo, no vídeo número 3, vamos ter o Renascimento, início da Idade Moderna e a Filosofia do Renascimento, o vídeo número 3. Depois vamos ter o vídeo número 4, o século XVII, com um novo entendimento da ciência, o racionalismo e o empirismo. Vamos ver essas duas grandes correntes que também vão mapear toda a filosofia até a época pós-moderna. Depois teremos o vídeo número 5, o Iluminismo, a humanidade racional, crítica da religião e o deísmo. Depois vamos ter o vídeo 6, número 6, o século XIX, em que iremos ter o idealismo alemão, o materialismo pós-hegeliano, vamos ver as duas correntes do hegelianismo, a transvaloração dos valores, com o marxismo e por aí fora, e vamos ter o positivismo e o pragmatismo. E depois vamos ter o vídeo 7, em que vamos ter a filosofia do século XX, a vida, a linguagem e a sociedade, e depois um 8º vídeo que eu vou fazer, que não está aqui no programa, mas que eu vou fazer, que é sobre o pós-modernismo e a última fase do pós-modernismo, que é a chamada pós-verdade, que se fala muito hoje, e as filosofias das construções, da desconstrução, portanto, essas filosofias da desconstrução e as chamadas correntes identitárias minoritárias, pós-modernas, da extrema-esquerda e por aí fora. E mesmo no final do vídeo 8, iremos ver uma reação conservadora, que eu vou chamar a reação, a contra-revolução conservadora, é assim que eu vou chamá-la, e que essa contra-revolução conservadora que prima pela volta da tradição e a volta da identidade, mas a identidade europeia. Não as identidades minoritárias, o identitarismo minoritário, mas sim a volta
a identidade, a tradição, a cultura. Tudo isso nesta contra-revolução que nós estamos a ter. E, meus amigos, apenas para terminar, é sempre muito difícil quando nós falamos da época contemporânea, na nossa época em que nos encontramos, porque normalmente quando há uma reação a alguma coisa, não é agora que nós vamos entender isso, é daqui 50 a 100 anos. Ou seja, os historiadores daqui a 100 anos, quando nós já não estivermos cá no mundo, não é? Se este mundo ainda existir, não é? Esses historiadores daqui a 100 anos vão então poder falar muito melhor sobre os fenómenos que estamos a atravessar neste momento. Dito isto, então não percam estes 8 vídeos, não é? Já fizemos 2, vamos portanto iniciar o terceiro, que será no mês de Abril, no final do mês de Abril, em que vamos ter o Renascimento, portanto o início da modernidade, a filosofia do Renascimento. Meus amigos, um abraço e até uma próxima.